Muito bem, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Arquidiocese e Comunhão, nessas 2 semanas em que nós temos um especial sobre São José. Nesse ano especialíssimo que a Divina Providência nos deu de presente, em que nós comemoramos 150 anos da proclamação de São José como padroeiro da Igreja, como protetor da Igreja. Nós que vivemos tempos atribulados precisamos do auxílio de São José. E nós estamos aí nos aproximando de São José, conhecendo ele cada vez mais. Nesses dias agora, vários de vocês mandaram perguntas importantes, interessantes. Se você tem alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma coisa que você queira saber a respeito de São José, já manda aí a sua mensagem. Desde já que no segundo bloco do nosso programa nós vamos responder as suas perguntas. E hoje nós gostaríamos de olhar para as virtudes de São José um pouco, né? Vamos começar olhando as virtudes dele. Hoje vamos falar sobre a humildade. É importante nós entendermos que dentro do edifício espiritual, né, se você vai construir uma casa, você precisa colocar uma base sólida, porque senão a casa cai. E quanto mais alto for o edifício, maior tem que ser o trabalho, né, de fundamento e de alicerce. Se você vai construir um prédio de 10, 20 andares, não basta só fazer ali o baldrame, né? Você tem que cavar. E nas raízes do prédio colocar a segurança de que ele não vai cair. Assim também são as grandes árvores. As grandes árvores, quando elas precisam crescer, para que elas possam ir para cima, elas precisam ir para baixo, né? Se enraizar. E assim também o edifício espiritual. Na nossa vida espiritual, se você quer crescer na santidade, você precisa de 2 virtudes básicas e fundamentais, e são essas 2 virtudes básicas e fundamentais que nós iremos tratar nesses dias sobre São José. A primeira, a humildade. E a segunda virtude, a fé. Então, fé e humildade são os 2 fundamentos do edifício espiritual. E por que a humildade é tão importante? Veja, nós sabemos que o mundo no qual nós vivemos é um mundo cheio de mentiras. E a mentira maior, o pai da mentira, foi quem contou. Satanás. Satanás é chamado como o pai da mentira. E a mentira de que a criatura se exalta, se glorifica, querendo tomar o lugar de Deus. Lúcifer foi um anjo tão soberbo, tão fora da verdade, portanto tão fora da humildade, que quis ser Deus sem a ajuda de Deus, sem a graça de Deus, né? Ele quis ser um Deus contra Deus. E por isso, nesta mentira fundamental, uma mentira ontológica, digamos assim, uma mentira que diz respeito ao meu ser, eu não sou Deus. Satanás quis se fazer Deus. Aqui está toda a destruição, aqui está todo o problema. E Satanás, então, veio contra os nossos primeiros pais, Adão e Eva. E através dessa mentira os levou a um ato de soberba. Ali está o pecado original. Se vocês comerem deste fruto, vocês serão como Deus. Vejam, pela mentira que ele contou para ele mesmo, Satanás, e para a mentira que ele contou aos nossos primeiros pais, nós fomos contaminados pela soberba. E Deus, para destruir essa soberba, quer nos dar a virtude da humildade. Vamos refletir sobre essa virtude. E para colocar, digamos assim, como para tocar a bola dessa virtude, a gente realmente se focar na realidade dessa virtude da humildade, nada melhor do que essa música fantástica, magnífica, inspirada do Eugênio Jorge, Simplesmente José. Vamos então ouvir, mais do que ouvir, vamos rezar junto com o Eugênio Jorge esta música sobre o nosso
glorioso São José. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Pois sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim. Eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim.
Eu sou feliz vivendo assim. Sim, sou feliz. Eu sou feliz. Tá aí simplesmente José, de Eugênio Jorge. É uma música verdadeiramente inspirada. O próprio Eugênio Jorge conta como é que essa música surgiu. Ele estava um dia, lá nos inícios da Canção Nova, pregando um acampamento de oração para homens. Ele com o Monsenhor Jonas, que na época não era nem Monsenhor, Padre Jonas. E enquanto rezavam, né, o tecladista lá estava somente colocando alguns acordes, veio essa música, né? O Eugênio Jorge, inclusive, diz que foi uma coisa bem diferente das outras músicas que ele compôs. Ele até usa a palavra como uma espécie de locução interior, né? Porque ele diz, olha, era São José falando. Era São José falando porque eu não dou conta de falar assim, né? Eu não dou conta de expressar isso. Então, houve como que uma espécie de sintonia, né, naquele momento, do Eugênio Jorge com o coração de São José, e saiu essa música fantástica, essa música maravilhosa. Então, eu gostaria aqui de partir dela para falarmos da humildade de São José. Simplesmente José, né? O que quer dizer simples? A palavra simples, originalmente simples é o contrário de complexo, né? Existe em latim, quando você tem um documento, deixa eu pegar aqui um papel só para mostrar. Vamos supor, tem aqueles pergaminhos antigos, você pega e enrola o pergaminho assim, né? O pergaminho enrolado é chamado de plico, né? Plico. Quando você enrola uma coisa e deixa ela dobrada, você complica. Isso aqui é uma coisa complicada, né? Quando você abre, você tem uma coisa simplex, sem plico, sem dobra, sem complicação. Você olha e você vê de um golpe de vista. Uma coisa complicada, uma coisa que você olha e você não entende, porque está tudo dobrado, está tudo, né, colocado, digamos assim, numa espécie de labirinto. Já ser simples é ser sem essas dobras, sem essas pregas, sem essas complicações interiores. E o Eugênio escolheu muito bem essa palavra, que ele diz que foi de inspiração divina, que São José é simples. São José é simples por causa dessa realidade, né, que de um golpe de vista, sem mistérios. Claro, existe o mistério de São José, a participação de São José no mistério de Deus, mas ele, enquanto pessoa humana, é sem complicações diante de Deus, né? E assim, essa simplicidade e essa pequenez, tão simples, tão pequeno, de fato, foi Jesus quem nos disse: se não fordes como crianças, não entrareis no reino dos céus. E São José tinha um coração de criança, coração de quem confia em Deus, coração de quem é de Deus e não se pertence, né? Quem não tem coração de criança acha que é dono do seu nariz. Ah, quem é você para mandar em mim? Né? Essa foi a atitude de Satanás. Satanás achava que mandava nele mesmo. Deus deu uma missão, um desígnio, e ele se revoltou. Non serviam, não servirei, não quero saber. Já os anjos humildes são simples, são pequenos diante de Deus.
como São Miguel. São Miguel que diz: quem como Deus? Ninguém é como Deus. Eu sou nada. Eu me coloco no meu lugar. Se não fordes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Os nossos anjos, nós refletíamos ontem a respeito de São José e os anjos, né? Você se lembra? Os nossos anjos, eles são simples. Os nossos anjos são pequenos diante de Deus. São grandes para nós, majestosos, comparado com os seres humanos. Mas eles são pequeninos diante de Deus. E assim também os grandes santos. A Virgem Santíssima é simples, é pequenina diante de Deus, né? O Senhor olhou para a humildade da sua serva. O poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. E isto que nós dizemos dos anjos, que nós dizemos da Virgem Maria, nós devemos dizer para São José, com uma característica especial. Veja, se você for olhar nas Sagradas Escrituras, onde lá na Bíblia fala de São José, né, o Evangelho da Infância, conforme ele é narrado por São Mateus, o Evangelho da Infância, conforme é narrado por São Lucas, ambos evangelhos falam de São José, é interessante. Não tem nenhum versículo, nenhuma parte dos evangelhos onde está dito assim: e então José disse, : abre aspas, e vem uma frase saída da boca de São José. Não. São José, não temos frases dele. Nós não temos, ele não diz nada, ele é São José silencioso. E esse silêncio de São José é impressionante. É por isso que essa música do Eugênio Jorge, eu gosto tanto dela, porque ela como que rompe o silêncio e faz São José falar, né? A música é sobre São José falando. Começa com um eu. Quem é esse eu que está falando? São José. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Isso aqui é São José se colocando diante de Deus, né? Na sua pequenez, no seu nada. E aí, reconhece a misericórdia de Deus. Mas meu Deus olhou para mim e me escolheu para ser pai do filho seu. Veja, o humilde reconhece a própria eleição. É como Nossa Senhora. Deus olhou para a humildade da sua serva. O poderoso fez em mim maravilhas. Parece contraditório, né? Ou seja, se você é tão humilde assim, então você deveria dizer: eu sou desprezado por Deus, Deus não me considera, eu não sou nada. Mas isso seria faltar com a verdade, e a humildade é sempre a verdade. Sim, São José é um nada diante de Deus. Mas Deus olhou para ele, né? Como ele olhou para Nossa Senhora, Deus olhou para São José. Isso é uma das coisas que as pessoas não conseguem. Se tem umas falsas interpretações, umas ideias falsas a respeito de São José, se tem uma coisa, né, que é profundamente falsa a respeito de São José, é esse negócio que as pessoas têm de achar que São José entrou na história da salvação como uma espécie de adendo, uma espécie de acréscimo, né, de prorrogação do segundo tempo, né? Um negócio. Deus pensou tudo. Deus pensou em se encarnar, o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se fez homem, veio morar entre nós. Jesus se fez homem igual a nós em tudo, exceto no pecado. E Deus escolheu como ele viria a esse mundo, através da Virgem Maria. Pronto, Deus pensou tudo. Mas, de repente, é como se dissesse: e tem o José lá, né? Poxa vida, não pensei no José. Não pensei. E Deus, então, numa espécie de segundo pensamento, né? Como quem se dá conta, diz: vamos acrescentar São José também na história. É o seguinte, o arcanjo São Gabriel, vai lá e conta para ele também, para ele não ficar fora do jogo.
como se ele tivesse sido acrescentado posteriormente. Isso é falso. Isso é uma interpretação falsa. Deus pensou em São José desde o início. Quando ele, nos seus decretos eternos, pensou que o seu filho se encarnaria para salvar a humanidade, ele pensou a Virgem Maria e ele pensou São José. Tanto é verdade que as profecias falavam de São José. Sim. Por quê? Porque Jesus deveria nascer de uma descendência davídica. Jesus seria filho de Davi. Nós sabemos que biologicamente Jesus é filho de Davi através da descendência da Virgem Maria, porque, claro, ele é filho, né, legítimo, biológico e no sentido pleno da palavra filho da Virgem Maria, não de São José. São José foi pai adotivo. Mas se nós olharmos tanto o Evangelho de São Mateus como o Evangelho de São Lucas, eles fazem questão de fazer a genealogia de Jesus. Mas a genealogia de Jesus através de São José. Né? Ou seja, Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual veio o Cristo Jesus. É uma ruptura ali, né? Jacó gerou José e não diz José gerou Jesus. Mas a linhagem que está ali é de José. Por quê? Porque Jesus seria conhecido como filho de Davi. E a descendência, a linhagem de Davi, a linhagem de qualquer coisa, né? A genealogia era feita através do homem. Então, Jesus, que era reconhecido por todos como filho do carpinteiro, embora ele fosse filho de Deus, e só filho adotivo de São José, Jesus é reconhecido por todos como filho de Davi, por causa de São José. E o próprio anjo diz isso. No Evangelho de São Mateus, quando São José está lá perplexo, dizendo, pensando, o que é que eu vou fazer agora? A Virgem Maria está um milagre, uma coisa extraordinária. Deus se fez homem, o Filho de Deus está vindo ao mundo, e eu não sou digno, eu vou sair secretamente, humildemente. O anjo então aparece em sonho e diz: José, filho de Davi. Olha, vem de Deus isso. O anjo está falando. José, filho de Davi. Então, São José foi sonhado por Deus. Este olhar de Deus sobre José. Veja, o início dessa música do Eugênio Jorge coloca essas duas coisas de forma extraordinária. Ou seja, a humildade de José, dizendo: eu sou nada. Mas Deus olhou para o meu nada. Deus respexit humilitatem, se diz em latim. Deus olhou para a humildade. São palavras de Nossa Senhora, porque nós não temos palavras de São José. Mas está bem em sintonia com aquilo que é o coração de São José. O meu Deus olhou para mim e me escolheu para ser pai do filho seu, o filho que é de Deus. E então, o Eugênio, a gente vê claramente que ele segue São José aqui, um reflexo de Nossa Senhora, né? Tudo que São José diz aqui na música do Eugênio Jorge é um paralelo com o Magníficat de Nossa Senhora. Deus olhou para a humildade de sua serva, né? Então, simples, pequeno, carpinteiro, nada mais. Deus olhou para mim, me escolheu para ser pai do filho seu. Então, Deus fez em mim maravilhas. E aí ele vai e acrescenta essas palavras que ecoam as palavras de Nossa Senhora ao anjo Gabriel. Eis-me aqui. Faça-se em mim o teu querer. Sou teu José. Simples José e nada mais. Gente, essas palavras de Nossa Senhora saem da boca de qualquer santo. Se você um dia entrar no céu, é porque um dia
pronunciando as palavras, ou não, você fez isso aqui. Você disse para Deus, eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. O querer de Deus, não o meu. Não seja louco de querer o que Deus não quer. Nós somos barro, modelado por Deus. Se Ele quer me mudar, eu mudarei quantas vezes for necessário. Quantas vezes forem necessárias, eu mudarei. Seja humilde para mudar. Tem gente que não se converte exatamente por falta de humildade. Deus diz na Sagrada Escritura, chama essas pessoas de povo de dura cerviz. O que é cerviz? A cervical aqui, a coluna cervical, aqui é a cerviz. Dura cerviz quer dizer a pessoa não dobra, não se inclina. Gente, a porta do céu ela é baixinha. Se você não se abaixar, você não entra. Você não entra. Só entram os humildes. Depois dá uma olhadinha lá na primeira carta de São Pedro, no capítulo 5, né? Capítulo 5, versículo 5. Ele diz assim: todos vós, em vosso tratamento mútuo, revesti-vos de humildade. E aí vem uma citação de Provérbios. Essa citação de Provérbios ela é citada várias vezes na Sagrada Escritura, aqui na Carta de São Pedro, é citado lá na Carta de São Tiago, etc. Provérbios 3:34. Guarde essa palavra. Deus resiste aos soberbos e dá sua graça aos humildes. Por que Deus escolheu Nossa Senhora? Porque o coração dela era um abismo de humildade. Por isso ela é plena de graça. É cheia de graça. Por que São José, depois de Nossa Senhora, é o maior de todos os santos? Por causa do abismo de humildade. Mas padre, a gente conhece tão pouco de São José não fala nada, mas é o abismo de humildade. O abismo de humildade que conviveu 30 anos com Jesus, a fonte da santidade. Deus resiste aos soberbos e dá sua graça aos humildes. Humildes. Então, qual é o conselho prático que São Pedro nos dá? Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. Não adianta você querer se humilhar na minha frente. Tá? Se você quiser se humilhar na frente das outras pessoas, isso vira teatro. Se eu chego aqui todo humildezinho, assim, encurvado, né, me humilhando na frente das pessoas, as pessoas vão dizer: ai, como o Padre Paulo é humilde. Sim, mas se eu quiser fazer humildade na sua frente, me lasquei. Porque é exatamente isso que não vai ser. Né? Nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Então não interessa quem está olhando, se você está olhando, ou uma multidão está olhando. Eu tenho dentro do meu coração, é assim que tem que ser, é assim que é o coração de São José. Eu tenho dentro do meu coração o olhar de Deus. Deus olhou para mim. E eu me humilho debaixo da sua poderosa mão. Da sua mão de todo-poderoso, onipotente, Pantocrator. Né? No original grego dessa frase da carta de São Pedro, está escrito que nós temos que nos humilhar. Hypoten krataian chreia. Krataian chreia quer dizer a mão poderosa. Kratos, em grego é poderoso. Pantocrator. Né? Deus pode tudo. E eu não posso nada. Quem seria louco de querer o que Deus não quer? Ele quer. Então já mudei de ideia. Então eis-me aqui. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, lançai sobre ele as vossas preocupações, ele tem cuidado de vós. Né? A frase inteira é assim: humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo oportuno.
né? Vai ter um tempo de ser exaltado. São José é exaltado no céu. São José foi o santo mais glorioso depois da Virgem Maria, mas ficou basicamente esquecido durante 1500 anos. E o tempo de São José chegou. Dos últimos 150 anos para cá, São José cresceu de uma forma extraordinária no coração dos fiéis. Vos exalte em tempo oportuno, no Kairós. Estamos no Kairós de São José. Confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. Né? Ele tem cuidado de vós. Então, temos essa certeza de que Deus cuida de nós. São José, humilde, né, diz: eis-me aqui. E uma das frases mais tocantes dessa música do Eugênio Jorge é que ele diz, né, como se Nossa Senhora diz: eis aqui a escrava do Senhor. Ele diz de São José: eu sou escravo de tua promessa. Sim, porque São José era prometido. Aquilo que a gente disse desde o início, né? São José foi prometido por Deus. Porque, de fato, São José é grande. E foi pensado por Deus e prometido por Deus. Bom, nós vamos continuar refletindo a respeito de tudo isso, né? Depois de um pequeno intervalo, a gente volta já já para continuar o nosso programa Arquidiocese em Comunhão. Então, temos aqui algumas perguntas. Uma pergunta de ontem, do Bruno Rodrigues, que fez a pergunta no YouTube. São José pode me ajudar com a pureza e castidade nesse mundo hedonista, tão diferente do que ele viveu? Sim, Bruno. São José teve a missão especialíssima de guardar a pureza da Virgem Maria e de Jesus. Né? E isto significa que no céu ele tem ainda esta missão. Veja, que coisa sublime São José poder tocar ele com o coração castíssimo, poder tocar no corpo castíssimo de Nosso Senhor Jesus Cristo, recebendo aquela criança nos seus braços, colocando a sua cabeça sobre o seu peito. Que graças extraordinárias não recebeu São José, né? E São José era o protetor, né, desta pureza de Jesus e da pureza da Virgem Maria, porque você imagine, Deus não ia colocar ao lado da Virgem Santíssima, né, e de Jesus, seus maiores tesouros. Deus não ia colocar alguém que minimamente pudesse macular a santidade deles, né? Sim, Deus não iria expor os seus dois eleitos a desculpe a palavra, um predador sexual, né? E isso significa que São José recebeu essa graça de uma forma extraordinária. Ser puro para proteger a pureza. É uma das coisas que caracteriza um pai, né? Quem que é um pai? É um homem que pode manifestar afeto sem manchar a minha pureza, né? Que beleza. São José, então, tem esta missão especial no céu, a devoção a São José. E não somente, a devoção verdadeira a São José é a imitação das suas virtudes, né? Então, olhar para aquele coração puro e enxergar qual é a fonte da pureza, né? A fonte da pureza em São José vem daquele coração cheio de amor, de caridade, né? São José tinha um coração que era uma usina nuclear de amor. É interessante a gente notar isso, por quê? Porque os seres humanos, por causa do pecado original, tendem a olhar para a castidade de um homem, né? Isso aí é uma coisa
meio chata de falar, mas deixa eu falar, né? Porque isso afeta muito na nossa forma de enxergar e entender São José, né? As pessoas, por causa da mancha do pecado original, elas duvidam da castidade. Mas se você tiver que duvidar da castidade de alguém, entre a castidade de um homem e a castidade de uma mulher, as pessoas até conseguem acreditar na castidade de uma mulher. Quando as pessoas olham, né, para uma religiosa, né, lá consagrada a Deus, de uma forma geral, nosso povo não duvida da pureza da religiosa. Mas quando olha para um homem, um religioso, um sacerdote, ou um seminarista, o povo de uma forma geral já começa a examinar para ver se tem ali alguma coisa, algum indício, algum sinal de algo menos puro, menos bom. Por quê? Porque, infelizmente, por causa do pecado original, as pessoas tendem a olhar para os homens simplesmente pelo lado da natureza animal. Desculpa o palavreado, do macho, né? E na natureza animal, simplesmente, os machos parecem ser mais descompromissados, mais depravados. Não é com eles que fica a gravidez, né? Então, as fêmeas tendem a ser mais recatadas e os machos mais, né, digamos assim, promíscuos. Mas isso é no mundo animal. Não é no mundo das almas que se deixam levar pela graça, né? Então, uma das coisas que nós, católicos, né, professamos e cremos verdadeiramente é que é possível sim a castidade. É possível sim a pureza e não é uma coisa do outro planeta. Nós não nascemos para ficar mexendo com sexo o tempo todo, como essa sociedade pansexualista que está, né, voltada para sexo o tempo todo e não faz outra coisa e não pensa outra coisa a não ser em sexo. Então, é importante a gente entender que se existe em nós alguma dificuldade de crer na pureza de São José, é porque você está precisando de uma cura nisso daí. Você precisa crer que o homem, verdadeiro homem, é aquele que está disposto a derramar o seu sangue para defender a sua esposa e os seus filhos, né? O verdadeiro homem não é aquele que mostra as suas possibilidades sexuais. O verdadeiro homem é aquele que dá a vida. E nesse sentido, a masculinidade de São José, na sua profunda pureza, é uma cura. É uma cura para muitos homens. E eu digo para você, né, que verdadeiramente essa devoção a São José, você olhar para São José e colocar diante de São José a realidade da sua castidade, da sua pureza, você vai conseguir obter maravilhas, prodígios, né, a partir de São José. Nós vamos agora ouvir mais uma música, o hino a São José, que é esse hino maravilhoso, original em espanhol, de José Antônio Poblete, né, hino a São José, na tradução de Marcela Bubac. Hoje aos teus pés deixamos nossa vida, hoje aos teus pés, glorioso São José, ouça a nossa oração e por tua intercessão alcançaremos a paz do coração. Em Nazaré, com Maria, Virgem Santa, em Nazaré, glorioso São José, por tua grande virtude, cuidou de Jesus, foi guardião
da divina luz. Teu jeito simples, humilde carpinteiro, teu jeito simples, poroso São José, cumpriu a tua missão, missão para o Senhor, oferecendo trabalho e oração. Tiveste fé em Deus e em sua promessa, tiveste fé, glorioso São José, mestre de oração, que vem nos ensinar a escutar e seguir a voz de Deus. Muito bem, ouvimos aí o hino a São José, de José Antônio Poblete, e estamos aqui chegando no finalzinho de mais um programa Arquidiocese em Comunhão. Eu quero agradecer as várias perguntas que fizeram hoje, prometo que nós iremos respondê-las a seu tempo, estão aqui anotadas, né, compromisso com vocês, mas nos acompanhem, estejam conosco nesses próximos dias, nesse nosso especial de 2 semanas. Só respondendo uma pergunta rápida, né? A Ana Valéria Magalhães Pereira, no YouTube, está perguntando se esse tratado de São José que está na mesa já foi traduzido por algum editor em português. É que ela viu, né, aqui o livro Consecration to Saint Joseph, The Wonders of Our Spiritual Father. A consagração a São José, as maravilhas do nosso pai espiritual, do padre Donald Calloway. Infelizmente eu não tenho ainda notícia, né, Ana Valéria, de que foi traduzido. Eu sei que tem gente querendo traduzir, né? E fazendo aí para tentar, neste ano de São José, lançar esse livro do padre Calloway, que é sobre a consagração a São José. Nós vamos falar nesse nosso especial a respeito da consagração a São José, qual é o fundamento de se consagrar a São José, como fazer a consagração a São José. Mas, enfim, não está traduzido, pelo que eu saiba. Sei que tem um pessoal interessado em traduzir, estão aí trabalhando, não sei se vamos obter o resultado, né, de ter esse belíssimo tratado aqui do padre Calloway ainda este ano, tá bom? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.